Olha aí, o Câmara Esporte Clube está na área e o assunto do programa de hoje é a arbitragem do futebol brasileiro, hein? Uma sucessão de erros nos jogos pelo mundo esquentam os debates nas mesas dos bares, mas também colocam os árbitros novamente na berlinda. E nós estamos de olho no apito, hein? Para falar sobre isso, recebemos conosco no estúdio o ex-árbitro Kleber Melo, integrante do grupo de elite do quadro nacional de arbitragem, que pendurou o apito por ter estourado a idade limite na época de 45 anos. Obrigado pela presença, Kleber. Eu que agradeço a chance aí de estar presente com o Câmara Esporte Clube. Espero poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais da regra aí e essa carreira que não é tão grata como todo mundo pensa. Também conosco a diretora social do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo, Renata Ruel, que é árbitra assistente na ativa, inclusive da Série A do Paulistão. Muito obrigado, Renata, pela presença. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui, assim como o Kleber. Espero poder ajudar a mostrar um pouquinho do que é a realidade da arbitragem que poucos conhecem. Vamos começar esse debate? A gente escuta muito, inclusive de um ex-árbitro famoso, que a regra é clara. A regra é clara na visão de vocês dois, Kleber? Não, não é clara. Tanto não é que ela merece interpretação, né? E só o fato de ser interpretada, eu costumo dizer que a regra não é clara, ela é interpretada. E aí nos olhos de muita gente treinada de várias formas. Eu acho que é a interpretação que faz a diferença da regra. E até por esse fato da interpretação, né? Isso dá margem a muitos erros, né, Renata? Cada árbitro tem um estilo diferente. Como que vocês trabalham esse treinamento no dia a dia? Como vocês adotam essa postura? Na verdade, nós temos treinamento constante, né? Aprimoramentos, palestras, reuniões, vídeos para tentar padronizar todas as atitudes dentro do campo. Então, nós temos um caminho a ser seguido, sim. Só que dentro do campo a realidade é diferente, né? É muito fácil você assistir um jogo na televisão, da arquibancada, você vê um lance com 18 câmeras de 18 ângulos diferentes e você está dentro do campo tendo uma visão só. Então, a gente busca essa padronização. Porém, dentro do campo Vendo pela TV não dá para errar impedimento. Não, né? não dá. Nunca errou. Não. Ele falou, está impedido, fica mais fácil comentar. Bem mais fácil. Kleber, recentemente a gente teve uma polêmica na questão da arbitragem, inclusive no último Campeonato Brasileiro, da interpretação da bola na mão, né? Que muito depois da Copa do Mundo, a CBF passou novas regras para o árbitro, deixou ainda mais confusa essa regra. Como que você assimilou, naquela época, muitos erros de arbitragem, marcando pênaltis que muitos diziam que não era, que era bola na mão, que era mão na bola. Como que você interpretou aquela análise, aquela ordem da CBF naquela época? O fato da interpretação ela é complicada, ainda quando o árbitro tem a chance de colocar o critério dele, né? Quando uma partida começa, o árbitro tem um período ali de 10 a 15 minutos, que é quando ele encaixa o ajuste, que aí faz a regra ficar mais difícil de ser cumprida, que é o critério do árbitro. Começou interpretando a regra para aplicar um mão na bola, um bola na mão, e aí eu ponho o meu critério. É meu critério, a bola, se eu for defender meu rosto, eu não vou dar essa bola na mão. E se eu for defender o corpo, também não é. Se a mão está colada no corpo. Então, todo esse critério que o árbitro assume quando a partida começa, é o que começa a distanciar um pouquinho o que é a regulamentação. Mão na bola, bola na mão, onde está essa mão para eu poder fazer a marcação? A gente tem essa dificuldade. Você costuma bater esse papo com o jogador antes? Antes de você apitar, falar, gente, o meu critério é esse, minha postura é essa aqui. São 22, né? É difícil você não fazer uma reunião. Pelo menos com o capitão, algo do tipo. Você tenta dizer isso, olha só, olha, é normal quando você vai apitar um jogo e essa regulamentação tinha acontecido. Mão na bola vai ser pênalti, professor? É a primeira pergunta que eles faziam. E a gente tem dificuldade de falar sim ou não, porque como é que vai ser essa mão na bola? Na hora que vai estar dentro da área, você vai estar se defendendo, porque defender a genitália e defender o rosto é um critério que você tem que assumir que isso é proteção natural. Então você não marcava esse tipo de mão na bola. Então eu estou defendendo o meu rosto, a minha genitália, eu deixo essa jogada seguir. Quando vê essa regulamentação, o jogador fica até com medo de fazer esse gesto. E esconde a mão, se permitindo ser agredido pela bola, ao ponto, para não dar um pênalti, eu vou deixar a bola me machucar. Então é difícil. Renato, você é a favor dessa interpretação da regra ou você acha que se tivesse algo mais determinado, como por exemplo, tocou na mão é pênalti, não importa qual foi o movimento, é pênalti. Mas você é a favor dessa interpretação? Na verdade, assim, tudo que nos dá uma diretriz fica mais fácil, né? De você saber a forma de você julgar. Então a FIFA nos passa diretrizes, coisas para nós avaliarmos no momento ali, que é a distância do jogador para essa bola,
a velocidade dessa bola, posicionamento do árbitro. Hoje em dia, na verdade, do árbitro não, desculpa, do jogador. Hoje em dia se fala muito de uma mão deliberada, que é a mão intencional, e de uma ação deliberada. Então, uma ação deliberada é diferente da mão deliberada. Ele assume o risco. Ele assume o risco indo para a jogada com aqueles braços, com aquela mão erguida. Então, assim, as diretrizes nós temos. É direcionado para fazer o julgamento correto. Assim como eles passam N vídeos mostrando isso é falta, isso não é. Isso é uma ação natural, isso não é uma ação, isso é uma ação deliberada. Então, direcionamento nós temos. Eu acho que entra essa questão justamente da interpretação de cada árbitro dentro do campo, julgamento. É uma polêmica, por exemplo, a gente tinha muita reclamação em relação ao recuo ao goleiro. Desde que for definido que o recuo só com a cabeça, o goleiro pode pegar com a mão, acabou essa discussão. Então, por isso, tira essa margem do interpretativo, né, Kleber? Torna mais fácil para você conduzir um jogo. Exatamente. Quando a regra é clara e ela vem com determinação e treinamento e padronização, facilita a nossa vida, porque você não precisa ficar colocando o que eu acho desse momento da jogada. Então, ela está padronizada para o grupo. O difícil é quando você tem a jogada e aí, mesmo que seja o recuo, hoje ela tem a burla do recuo, né? Que recuar de joelho pode, recuar de peito pode, com a cintura pode. Não pode da canela para baixo, né? Então, quando você recuar com a parte de baixo do pé, que não pode. Existe uma diferença de território onde você apita? Por exemplo, aqui vocês costumam travar mais o jogo. Um exemplo, vamos apitar um jogo no Brasil, esse aqui eu vou conduzir mais marcando aquelas faltinhas. Estamos fora, vou deixar o jogo rolar. A gente escuta muito isso na mídia, que os árbitros de fora, de Champions League, deixa a bola rolar, não marca qualquer tipo de falta. Existe uma diferença de conduta para cada território, Cleber? Ou é o perfil, o estilo de cada árbitro? Não existe não. A gente tem o futebol brasileiro, ele demanda muito mais contato físico do que o futebol europeu, do que o futebol asiático. É fato isso. É fato. O futebol brasileiro, o jogador chama muito mais o contato. Ele chama o contato. Então, chega ao ponto de você começar uma partida e você tentar entender o que o jogador quer. Ele procura a falta. Exemplo, eu apitei jogo do Kleber Gladiador. O Kleber Gladiador adorava contato físico. E chamava e provocava o contato físico. Ele queria o contato físico. E quando ele pegava a bola e no primeiro contato físico você dava falta, ele, pô, professor, deixa eu jogar um pouco. O Emerson é muito assim, o Sheik, o Valdívia, inclusive. O Valdívia, ele recusa contato físico. Ele segura a bola e quando o jogador chega nele, ele se projeta. Ele se projeta, agora já foi falta. E se você não, mas por que você não deu? O cara tá me batendo faz tempo. Então, olha só, para interpretar a regra, você precisa saber qual é a característica do jogador. Querer ou não o contato físico. Você também pensa dessa forma? Eu vejo que, assim, na verdade, existe a leitura de jogo e o perfil de cada árbitro. Então, dentro de uma partida de futebol, conforme o que a partida está exigindo, você muda os seus critérios ali, você conduz conforme a partida está exigindo. Mas até dentro disso que o Kleber falou, de um jogador procurar mais contato, e no futebol brasileiro a gente tem muito, eu acho que a gente pode entrar na questão do fair play. Eu não vejo jogadores brasileiros usando fair play. Não, e na Europa, né? Exatamente, na Europa a gente vê, se um jogador cai na área, o outro vai lá e briga com ele. Por que você caiu? Pois é. E qual aqui que é o fair não. play nisso, né? O cara faz cera, Exatamente. se joga no campo, o time tem que colocar a bola pra fora. Onde está o fair play? Eu falo isso, exatamente. Aí o jogador vai devolver a bola, o time dele está perdendo num lateral, ele não devolve. Mas por quê? Aquele jogador que também caiu no chão para ganhar tempo também não usou do fair play. Então, cadê o fair play no nosso futebol brasileiro, onde também mudaria muita coisa? Como que funciona esse senso? Vocês estão lá no campo, a gente está na TV, a gente percebe quando o cara está fazendo cera ou não está. Eu acho que no campo é ainda mais perceptível. Muito. Como que vocês procuram assimilar isso e tentar punir, chegar junto no atleta e falar, ó, para de fazer cera que eu tô de olho. Dá para dar uma dura desse tipo? A gente passa, como a Renata falou, e eu vou reforçar. Eu acho que, eu não sei quantas federações do Brasil treinam a exaustão os árbitros como a Federação Paulista treina. Eu sou muito orgulhoso de ter participado dos treinamentos da federação. E isso faz parte de treinamento, leitura de jogo para saber quando o jogador está querendo te engambelar, induzir ao erro, ou chamar você para poder fazer cera e esse tipo de coisa. Então, tem a recomendação imediata, se aproxime da jogada.
se aproxime da jogada. O jogador começou a demonstrar cera, procurar o espaço do campo para poder fazer cera e simular alguma coisa que não seja, se aproxime da jogada. Nunca menos que 5 metros, nunca mais que 10 metros, mas esteja próximo da jogada. E o fair play é uma coisa interessante que não está na regra. O time não é obrigado a devolver a bola. Se o cara quiser sair jogando, já aconteceu alguns casos. Eu me lembro de um Palmeiras e Flamengo, o Kleber, inclusive o gladiador, não devolveu a bola. Os jogadores do Flamengo partiram todos para cima dele. Fica uma situação mudou. Delicada para o árbitro, né? Fica. Porque o jogador não está na regra que ele tem que colocar a bola para a lateral. Mas a regra mudou em função desse lance. E esse lance, inclusive? Sim, porque hoje não vale mais um gol direto de um bola ao chão. Até então valia. Se o Kleber tivesse feito gol ali, hoje em dia não vale mais, a regra mudou. E realmente o fair play não consta na regra do jogo. E a FIFA, quando ela orienta, porque são orientações, né? Tem a regra e tem orientações. Ela fala que o fair play são dos jogadores, não é do árbitro. Então, o fair play tem que partir dos jogadores, não é do árbitro. Quer dizer, a regra não é nada clara. Para ajudar um pouco, a gente também recebeu um presente aqui dos nossos árbitros. Regras do Futebol, um livro do Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo, um livro praticamente traduzido com as regras da FIFA, Kleber. Exato, esse livro tem um trabalho aí a multimãos, alguns ex-árbitros e dirigentes do sindicato fazem mais que uma versão da tradução para poder chegar ao livro, para não ter interpretação errada de palavras que num outro dialeto poderiam ser encaixadas de forma errada e fazer a regra ficar mais rígida do que ela já é. São só 17 regras. Só. São. Com toda essa margem de interpretação. E um livro e muitas interpretações. Renata, já que a regra não é tão clara assim, o uso da tecnologia no futebol, como você enxerga? Em alguns pontos ela ajuda, como que foi testado agora na Copa do Mundo. Bola com chip. Se a bola com chip, se ultrapassa ou não a linha. Porque tem lances que são impossíveis para o ser humano. Com o adicional, nos jogos que tem o adicional atrás do gol, um lance de a bola entrou ou não, ainda fica fácil. Agora, um assistente, uma falta que é cobrada lá da intermediária, direta para o gol, esse assistente, o árbitro assistente, que ele tem que estar na linha do penúltimo jogador, ele não tem a velocidade da bola para chegar até a linha de meta e ver se essa bola entrou ou não. Então, em alguns pontos ajuda sim. Eu tenho duas perguntas para fazer em relação a erros. Vocês percebem quando vocês erraram pela reação dos jogadores? Principalmente um jogador que não costuma reclamar muito, aquele cara que vocês conhecem já, que é mais sereno. Muitos falavam que o Marcos tinha esse perfil. Quando o Marcos reclamava, o árbitro falava, errei. O cara não, é um cara que não reclama com a arbitragem. Já aconteceu isso com vocês? Eu vou te garantir uma coisa, Leandro. É mais fácil perceber através da reação da torcida do que através dos jogadores. Porque os jogadores, eles se pronunciam o tempo inteiro com a árbitro. Tem uma conversa ali, um diálogo de jogadores com o árbitro, que muita gente pode pensar que não, mas os jogadores conversam o tempo inteiro e perturbam. A gente hoje que tem rádio, a gente fica com o rádio tentando se conversar entre o grupo de arbitragem e os jogadores ficam o tempo inteiro conversando com a gente. Mas o erro é muito mais detectado através de uma reação de torcida do que de jogadores. Porque quando você erra, o jogador, você está acertando para o lado de cá e o lado de lá está achando que foi erro para eles, e vice-versa. Mas a torcida se pronuncia de uma forma quando você erra que a gente se espanta, a gente se espanta. Eu acho que a Renata... Hoje é camburão. O que a Renata acha aí, mas eu quando acontecia aquele erro pequenininho e a torcida... Meu, eu errei, cara. A torcida está denunciando meu erro. Porque são muitos ângulos vistos ali e aí aquela reação coletiva te mostra que você errou. E aí, Renata? Na verdade, essa é a minha opinião, pessoal. Eu não vou nem por jogador, porque é isso que o Kleber falou, porque o jogador reclama de tudo o tempo inteiro. E às vezes é um lance nítido que você acertou e eles estão reclamando que você errou. Nem a torcida e nem pela TV. Eu falo que eu chego dos meus jogos, eu vou para casa, eu assisto, coloco a TV no mudo e eu julgo os meus lances e eu julgo todos os lances. Porque mesmo os comentários de TV muitas vezes não é realidade. A imagem está mostrando uma coisa e eles estão falando outra. Kleber, a televisão já anulou o gol? O árbitro voltou atrás para ficar sabendo na hora ali, mostrou o replay, ficou naquela discussão, jogadores pressionando, voltou atrás? Eu acho que foi um fato único aí. O Oscar Ruiz foi
Ele foi corajoso em assumir uma imagem de câmera atrás do gol em um jogo, acho que na Colômbia mesmo, mas isso já foi criticado pela FIFA logo em seguida e foi tirado de possibilidade de interpretação usando imagem, né? Mas a gente não tem esse tipo de situação, a não ser com imagens resgatadas, alguma coisa que agora, poucos dias agora, um jogo na Europa, o jogo foi, os últimos 12 segundos da partida foram jogados no dia seguinte por conta de um pênalti que foi, voltou a cobrança, era para voltar a cobrança do pênalti, o árbitro inverteu, a cobrança não foi voltada, ele mandou dar um bola ao chão. Ela deu um tiro livre indireto, valia vaga para a final de um torneio, acho que sub-17 feminino, e teve um pênalti. A jogadora bateu, marcou o gol, mas a companheira dela invadiu a área. Exato. Então, como a bola entrou, seria para repetir o tiro penal. Isso aí. E a árbitra, na ocasião, ela deu um tiro livre indireto. Então, foi um erro que nunca ouvi falar antes. A FIFA voltou, jogar os 12 segundos finais, só a cobrança do pênalti. Estranho mesmo, né? Muito se fala nessa questão de voltar atrás por causa do ponto. É o ponto que hoje os árbitros usam para se comunicar. E naquela questão, naquele momento, aquela situação de briga, de discussão, todo mundo cercando o árbitro ganha um tempinho, ele está recebendo informação ali do assistente. Acontece de o assistente ouvir o repórter, porque eles ficam muito próximos do repórter, né? O repórter às vezes está atrás do gol, o assistente também. Você acha que acontece? O assistente pegou a informação do repórter e falou, ó, não foi pênalti não estava impedido não, anula. Você teve que lidar com isso alguma vez, Cláudio? Eu fui muitas vezes quarto árbitro, na minha chegada de primeira divisão, eu tive a chance de trabalhar muitas vezes de quarto árbitro e a gente fica provocado por essa curiosidade. Porque você está ali do lado das câmeras, do lado de muita gente de TV, e quando a jogada está fervendo lá no meio do campo, o árbitro está no meio do problema, você tem aqui a chance de fazer essa pergunta. Mas em nenhum momento a gente tem a chance de fazer a jogada mudar por conta disso. Por mais provocado que você esteja, o árbitro está lá dentro da jogada, está tentando interpretar, nós estamos sempre em 4 rádios fechados, esses rádios não têm um quinto árbitro, por mais que a lenda diz, sempre tem uma voz do além ali, a voz que vem. São 4 rádios, numa maleta fechada, o quarteto de arbitragem fecha os rádios, fecha o canal e trabalham os 4 conversando entre si. E por mais provocado que a gente esteja pela curiosidade de uma câmera ou de uma imagem de TV, eu nunca em nenhum momento eu tive a chance de passar para o árbitro e falar assim, faça porque aqui eu tive a imagem mais nítida. O árbitro precisa ter essa liberdade de decidir o que ele viu. Renata, algum repórter já tentou soprar ali no seu ouvido, você que é assistente, falou mais alto, reportou o lance, foi pênalti, estava aqui pertinho do lance, já chegou? Não, nunca chegou, e aí eu te pergunto, como que a gente vai acreditar também numa palavra de um repórter? E se ele é torcedor de um time? Pois é. E se ele é torcedor do outro time? Como que você vai acreditar naquilo que você está falando? Que ele está falando? Não dá. E independente, isso que o Kleber estava falando, que muita gente tem realmente essa curiosidade do rádio, né? Sim. Mas tem um ponto extra. Não tem, somos nós. E entre nós há a comunicação. Aconteceu agora no jogo Palmeiras e Mojimirim, onde eu estava trabalhando de árbitro assistente 2, que do lado do assistente número 1, o árbitro, o goleiro saiu para fazer uma defesa, e o árbitro viu que esse goleiro defendeu com a mão fora da área. E não foi, o assistente viu e marcou a falta. O assistente viu que foi dentro da área. Pelo rádio, ele informou. Não, foi dentro da área. Então, entre nós, há comunicação. Externa, nenhuma. Essa volta para o intervalo, quando vocês sentem que erraram, lá dentro do vestiário, o que vocês procuram fazer? Procuram se informar para saber se errou mesmo? Esquece, se concentra para os 45 minutos finais? Então, existe toda uma ordem, e eu acho que inteligente, para a gente não se afetar com informações externas à partida. Então, quando a gente vai para vestiário, a gente tem uma ordem de desligar celular 1 hora antes, só ligar depois do jogo, não tentar evitar os contatos externos, extra vestiário, extra equipe de arbitragem, inclusive delegado de jogo, representante de federação, eles não têm acesso ao vestiário na hora do intervalo, exatamente para não contaminar a decisão do árbitro, porque o treinamento, ele é exímio, ele é exaustivo, e quando a gente está em treinamento, a gente descobre o seguinte, e a gente tem que assumir,
Quando você errou uma vez, se você tentar compensar, é errar duas. Morra com o erro, aceite ele e se esforce para acertar todas as próximas jogadas. E essa interferência externa pode te confundir. Eu tenho um pouco mais de tempo que a Renata, fiquei 16 anos no quadro, e no começo da carreira a gente chegava a ficar ansioso para ligar para casa na hora do intervalo para saber como é que eu estava no jogo. Então, assim que o Coronel Marinho assumiu a arbitragem, nós tivemos um nível de treinamento muito mais elevado, e uma das primeiras ordens dele: ninguém liga para casa durante a partida. Uma hora antes, desativem celulares e ninguém liga para ninguém. Renata, uma curiosidade, a árbitra, mulher, ela tem um vestiário particular? Como que funciona? Depende do estádio. Depende do estádio. Situação, Hoje em dia os estádios já estão se adequando para ter um vestiário para a árbitra feminina. Mas dependendo do estádio ainda não tem. Então, para os curiosos, né, que muita gente pergunta, a gente se troca, os homens esperam do lado de fora, e quando eles vão se trocar, a gente espera do lado de fora. Olha, Leandro, eu posso até enriquecer aqui o comentário da Renata e valorizar, porque no começo, quando as mulheres começaram a aparecer, eu tive a chance de ser um dos primeiros árbitros, até a Ana Paula trabalhando comigo ali. Ela foi uma das primeiras a chegar na primeira divisão aí. E a Ana Paula, logo que a gente trabalhava junto, eu ficava admirado, porque quando a gente falava, vamos trocar, vamos sair, ela já estava toda preparada com uma roupa própria para aquele momento e começava a se despir na frente da gente, a gente já ficava, o que vai acontecer? Ela estava com um top, com bermuda de cotton, e aí ela mesma se virava, falando, não, quem tem que se ajeitar que sou eu, e depois ela se prepara, que cor que nós vamos? Vamos de tal cor. Ela já botava aquela cor, se fechava no box do banheiro, agora vocês se trocam. E já saía, estava todo mundo pronto. Quer dizer, está altamente preparada para aquele ambiente, sem nenhum tipo de, olha, é homem ou mulher, nós vamos fazer um jogo. E aí mais curiosidade, quando eu entrava em campo, que eu ficava falando, olha, eu vou ter que correr mais perto para proteger, porque é mulher. Nada disso, a linguagem dela com os jogadores, eu falo, caramba, ela está mais em casa do que eu. Então elas são super profissionais, eu tiro o chapéu, porque não é qualquer mulher que entra nesse ambiente como elas entram, não. Como que vocês veem a questão do respeito dos jogadores brasileiros? Eles são mais deselegantes mesmo dentro de campo, não respeita tanto a arbitragem como os jogadores estrangeiros? Estrangeiros, assim, saindo da América do Sul, que, meu Deus, né? Todo mundo conhece também, os argentinos, os uruguaios são terríveis. Mas jogador europeu é mais engomadinho, digamos assim, dentro de campo? Eu acho que a gente tem uma característica do futebol nosso ser mais falado, né? Você percebe que o europeu tem muito mais técnica, toque de bola, lançamento, e o jogo muito mais técnico, orientado mesmo, orquestrado por um administrador, que é o técnico, o manager do time. No Brasil, a gente lida muito mais com a habilidade, com a firula, mas eu não acho que isso em nenhum momento a arbitragem consiga ser afetada porque o jogador quer ser firuleiro em campo. As meninas sofrem mais porque eles acham que pode ganhar um espaço com elas, né? Mas há poucos dias a Tatiana deu um show de autoridade ali na lateral. Foi isso mesmo. Eu costumo falar, mas não só as mulheres, a arbitragem em geral, né? Quem coloca o limite somos nós. Os jogadores vão até onde nós permitimos. É verdade. Então, é até aqui que você vai, daqui você não vai passar. Então, você tem que impor respeito, né? Não sendo autoritário, né? Não faltando com respeito, mas é impor respeito. E aí, é até aqui que você vai. Então, quem coloca o limite somos nós. E dali não passa. E a CBF mandou uma circular agora pra gente, falando disso também, que ela não quer mais jogadores fazendo bolinho no árbitro, reclamando. Isso veio da UEFA e chegou agora pra gente pela CBF. Jogador fez bolinho, jogador reclamou, jogador bateu palma, tchau, tá expulso. É isso aí. Então, nós vamos educar os nossos jogadores. Como? Dentro de campo. Tá certo, essa autoridade que a gente quer ver. Não sai aí, já vai para um rápido intervalo. Se sair, o Kleber vai mostrar cartão vermelho, hein? Tá expulso, não tem chance. Fica aí que é rapidinho, a gente já volta.